O que torna uma pessoa realmente autêntica? Será que você vive uma vida verdadeira ou está preso a um mundo de aparências e padrões vazios e sem significado? Peripatéticos do meu coração, olha eu aqui de novo, o professor Renan, tentando fazer de vocês pessoas mais catilogentes. Afinal de contas, esse é o trabalho do missionário. E ainda falando sobre as escolas filosóficas helenísticas, afinal de contas eu prometi e promessa é dívida, hoje eu vou tratar do cachorro louco da filosofia grega, Diógenes o Cínico. Aliás, na época de Diógenes, o século IV a.C., a palavra cínico tinha um significado completamente diferente do que tem hoje. Cínico vem de kínikos, que em grego significa aquele que é ou aquele que vive como um cachorro. Existem várias teorias para explicar a origem desse apelido. Uma delas fala que Diógenes chocou tanto os seus contemporâneos com o estilo de vida que ele levava, que ele acabou sendo comparado a um cão. Acontece que o Diógenes gostou desse apelido e acabou incorporando ele ao seu dia a dia. Antes de começar a falar sobre as ideias do Diógenes, é importante dizer que ele não escreveu nada, pelo menos até onde se sabe. Tudo que nós conhecemos a respeito da sua vida e das suas ideias vem do que os seus contemporâneos ou alunos dos seus contemporâneos escreveram. É muito provável que houvesse algo escrito pelo Diógenes ou por alguém mais próximo a ele na Biblioteca de Alexandria. Só que a Biblioteca de Alexandria pegou fogo no final da Idade Antiga. O que nós sabemos com alguma certeza é que o cinismo não foi fundado por Diógenes, mas pelo seu professor, Antístenes. Só que o Diógenes acabou ficando mais famoso porque ele radicalizou o estilo de vida cínico. Aliás, essa expressão, estilo de vida, define bem o que é o cinismo. Porque para Diógenes, a filosofia não deve ser um trabalho acadêmico de grandes escritos, como foi, por exemplo, a filosofia de Platão ou a filosofia de Aristóteles. Para Diógenes, a filosofia é algo que você vive na prática, que você leva para o seu cotidiano e ensina através do exemplo. Basicamente, Diógenes acreditava que as pessoas viviam tão presas a valores morais, aos bens materiais, que a vida havia perdido a sua autenticidade. As pessoas haviam perdido o seu significado, o seu caminho original. Para que os homens se reencontrassem consigo mesmos, eles deveriam se libertar da prisão que era a vida em sociedade, a ganância, o desejo pelos bens materiais e principalmente as convenções sociais. A existência verdadeira seria aquela em que o sujeito conseguisse viver sem se preocupar com os bens materiais, tivesse apenas o estritamente necessário para se manter vivo e, principalmente, desse uma bela de uma banana para as opiniões alheias. Aliás, o próprio Diógenes procurou viver desse jeito. Ele era um grande trollador da sociedade ateniense e procurou o tempo todo quebrar tabus da maneira mais escandalosa possível. A maior parte das suas ideias está preservada nas histórias que contam sobre a sua vida. Natural, já que para Diógenes a filosofia é muito mais uma prática cotidiana do que um conjunto de ideias escritas e transmitidas. Bom, a partir dessas histórias, nós conseguimos sintetizar o pensamento cínico em 3 grandes valores, que são os 3 grandes ensinamentos do Diógenes. O primeiro desses valores é a autarquia, que pode ser traduzida como a capacidade do indivíduo de fazer seus próprios valores, de governar a si mesmo sem se prender a nada de material. Existem várias histórias sobre a autarquia praticada pelo Diógenes. Uma delas conta que ele vivia dentro de uma grande ânfora, de um grande jarro de cerâmica. E além do jarro de cerâmica, ele possuía 3 bens. Uma manta, um cobertor que ele usava tanto como roupa quanto como lençol para dormir. Um cajado no qual ele se apoiava, afinal de contas ele era já bem idoso, Diógenes morreu, segundo consta, com quase 90 anos. E uma cuia que ele utilizava para beber água. Até que um dia ele viu uma criança bebendo água com as mãos. Percebeu que não precisava mais da cuia e jogou ela fora. Uma outra história bem legal é sobre o encontro dele com Alexandre o Grande. Eles foram contemporâneos, aliás, conta-se
que Diógenes e Alexandre morreram no mesmo dia. Mas Alexandre estava em Atenas e queria conhecer Diógenes. Diógenes tornou-se muito famoso em todo o mundo grego. Alexandre foi até ele e falou: olha, eu sou Alexandre, rei dos macedônios, e eu aprecio muito o seu pensamento, as suas ideias. Estou aqui para te oferecer o que você quiser. O que você quiser, que estiver ao meu alcance, eu vou te dar. Diógenes, que estava deitado do lado de fora da sua ânfora, né, do seu jarro, tomando sol, falou: olha, o Alexandre, meu querido, a única coisa que eu te peço é que você saia da frente do sol e me deixe descansar em paz, porque você não é capaz de dar nada daquilo que eu realmente preciso. O segundo valor é a liberdade, entendida aqui como não se importar com as convenções sociais. Diógenes fazia questão o tempo todo, como eu disse, de escandalizar os seus contemporâneos. Por exemplo, ele vivia nas ruas, dentro de um jarro, como eu já disse, e se alimentava, fazia suas necessidades, tudo no meio da rua. E sempre que ele era questionado, ele dizia: olha, os cães fazem isso e ninguém acha ruim. Os cães se alimentam, defecam, urinam, acasalam no meio da rua. Se eu sou tão animal quanto eles, por que eu não posso fazer a mesma coisa? Conta-se ainda que ele andava pelas ruas de Atenas em plena luz do dia com o sol a pino, com uma lanterna acesa. Claro, naquela época as lanternas eram aquelas lanternas a óleo, né? Se acendia uma chama dentro de uma espécie de lampião. E ele andava com essa chama em plena luz do dia. E quando perguntavam o que ele estava fazendo, ele dizia: ah, eu estou procurando o verdadeiro homem. E isso tem um significado filosófico muito profundo, porque o que o Diógenes está querendo dizer com isso é que as pessoas na sociedade vivem tão presas a convenções, a valores artificiais, que elas perderam a sua autenticidade. É como se todo mundo vivesse representando como numa peça teatral. Por isso você podia andar à luz do dia com uma lanterna acesa que você não ia encontrar um homem autêntico. O terceiro valor é a apatia, do grego apatheia, literalmente a ausência de paixões, ou numa tradução contemporânea, a resiliência. Conta-se que um dia Diógenes foi visto pedindo esmola para uma estátua. E aí você já deve ter percebido que todo mundo considerava o Diógenes meio doido. Mas aí foram perguntar o que ele estava fazendo, ao que ele respondeu: eu estou treinando para o fracasso. Então, a apatia seria isso, a capacidade de resistir aos sofrimentos, de não se incomodar com as decepções, com os fracassos da vida. Ao viver conforme esses três princípios, os cínicos buscavam a ascesis, a ascese, que seria algo como você sair do seu corpo, claro, não literalmente, mas num sentido figurado, no sentido de você não se incomodar, você não sofrer com os problemas, com as dores da vida. E aí você deve estar se perguntando: tá, mas como eu posso usar esses ensinamentos na minha vida? O que o nosso afrontoso amigo Diógenes está te dizendo é: será que aquilo que você julga importante na sua vida realmente tem importância? Ou, na verdade, você está representando no inútil teatro da vida em sociedade? Se você gostou desse vídeo, se acha que ele agregou algo, curta, compartilhe, se inscreva no canal, porque a nossa missão vai longe.